Olá! Hoje viemos aqui apresentar um trabalho sobre embriões salvadores ou o motivo pelo qual nasci, que foi baseado no livro de Genética, as escolhas que os nossos avós faziam. Antes de iniciar, gostaria de nos apresentar. Somos 5 estudantes de biomedicina, as que estão aparecendo na imagem, sendo eu a Brunelli, a Amanda, a Gabriela, a Sara e a Luana. Todos fizemos as pesquisas que irão ver adiante, com base no livro e pesquisas também a mais para acrescentar um pouco mais a informação. Como dito anteriormente, todo o trabalho foi baseado no capítulo 6 do livro Genética, as escolhas que os nossos pais faziam. O capítulo relata sobre pesquisa e as primeiras experiências que tivemos com embriões salvadores. Embriões salvadores é basicamente quando uma criança é gerada com o intuito de salvar outra vida. E durante o capítulo conta com 3 experiências, 3 relatos sobre famílias que tiveram outro filho para salvar um primeiro que havia nascido com algum tipo de doença, além de trazer também consigo no capítulo a questão da ética em torno de se é viável ou não e se é certo ou não. Mas todos esses detalhes veremos ao longo do trabalho. Aqui eu vou falar um pouquinho do caso Molly, que aconteceu em 1990. A Molly Nash é uma bebê que nasceu com anemia de Fanconi, que é uma doença de herança autossômica recessiva, que a principal manifestação é a diminuição da produção de células sanguíneas pela medula óssea. Como não havia doador compatível com ela para um transplante de células-tronco de medula óssea ou cordão umbilical, seus pais decidiram ter outro filho. E assim, o irmão da Molly doaria as células-tronco pelo cordão umbilical para ela. O casal Nash foi submetido a vários testes para detectar a possibilidade de desenvolvimento da doença, já que a anemia de Fanconi era de herança autossômica recessiva. Daí foram vários embriões produzidos in vitro com as células do casal. Os embriões de doença detectada foram destruídos logo depois. Foram 3 tentativas até dar certo. Na primeira, sua mãe não ficou grávida. Na segunda, ela engravidou, porém teve um aborto. E na terceira tentativa, nasceu Adam, seu irmão, doador de células-tronco pelo cordão umbilical. Agora estarei falando sobre o caso de Zion. Zion foi uma criança que nasceu portadora de talassemia. A talassemia é uma doença que atinge a fabricação das hemoglobinas e que, com isso, a pessoa precisa estar fazendo transfusões sanguíneas constantemente. Porém, chega uma etapa que as transfusões não são suficientes e aí tem que ser feito um transplante. No caso de Zion, inicialmente não foi encontrado um doador compatível com ele. Então, os pais que já haviam a vontade de ter um outro filho decidiram ter outro filho de forma natural, pois a chance de terem outro filho com talassemia era muito pequena, era de 25%. Então eles tiveram outro filho de forma natural, ele não veio com talassemia, porém também não era compatível com Zion. Então, na terceira vez que eles decidiram novamente ter um filho, porque eles já tinham como objetivo ter um terceiro filho, eles decidiram que seria um embrião salvador, pois Zion já estava com a saúde mais precária, eles não haviam encontrado doador no banco, então eles decidiram pela fertilização in vitro. Então eles foram pedir autorização para a autoridade e analisando o caso, a autoridade concebeu a autorização e eles tiveram mais um filho que foi compatível com Zion e que salvou o Zion, na questão do tratamento da talassemia. Ele foi o doador de Zion, então ele foi um doador salvador, um embrião salvador. No caso do Charlie, ele possuía anemia chamada Black von Diamond, na qual a medula óssea produz pouquíssimas células vermelhas, no caso, a hemoglobina. Ele tinha que fazer um esforço gigantesco para que o coração batesse e transportasse oxigênio por todo o corpo.
Porém, a diferença entre o caso Charlie e o caso Zion é que no caso do Charlie, a sua anemia não é hereditária. No caso, se seus pais tivessem outro filho, ele teria uma baixa porcentagem de chance de ter a mesma doença. Então, assim, ele poderia doar o seu cordão umbilical ou a sua medula para o tratamento do seu irmão. Já no caso do Zion, a sua doença ela é hereditária e teria uma alta chance de ter o seu irmão ter o mesmo problema e assim não conseguindo fazer essa doação. Por isso, não foi aprovado que os pais do Charles fizessem a fertilização in vitro, porque na lei britânica, os pais só podem realizar esse procedimento quando o próximo filho tem altas chances de ter o mesmo problema. E no caso do Charles isso não acontecia, porque além de não ser uma doença hereditária, era uma anemia muito rara. Em várias partes do livro é falado sobre a reprodução assistida, então resolvi trazer aqui alguns dos procedimentos mais conhecidos. A fertilização in vitro é o procedimento que é mais feito, e ele ocorre a partir da estimulação ovariana feminina, em que as mulheres tomam medicamentos para a produção de óvulos, e no momento certo são coletados esses óvulos e são armazenados. Em seguida, ocorre a coleta do esperma, onde pode ser feito a partir de retirado diretamente do testículo ou ejaculado. Aí é coletado, a partir da amostra dos espermatozoides. Nisso, o laboratório ele pega essas duas amostras e faz a fertilização. E nessa etapa são feitos testes genéticos para diminuir os riscos de síndrome para o embrião. Logo em seguida, o embrião ele é transferido para o útero materno e logo em seguida é feito o teste de gravidez para ver se ocorreu a fecundação. Já na ICSI, a injeção intracitoplasmática de espermatozoides é uma modificação da fertilização in vitro que envolve a injeção de um único espermatozoide vivo no citoplasma do oócito, dentro do óvulo. Dessa forma, a técnica ela é capaz de solucionar problemas de infertilidade, de mortalidade de espermatozoides e também em casos de falência ovariana, precoce e de idade materna avançada. São recolhidos gametas masculinos e femininos através de punção. Depois ocorre a separação dos espermatozoides, dos melhores espermatozoides. E aí o melhor, ele é injetado, dentro do oócito. Depois disso, são passados dias e ocorre o cultivo embrionário até a formação de um embrião, onde ocorre, no momento certo, a transferência embrionária. E após isso, para ver se ocorreu a fecundação, é feito o teste de gravidez. A inseminação artificial ou a inseminação intrauterina é uma das técnicas mais simples da reprodução assistida, onde seu processo ocorre primeiramente a estimulação ovariana na mulher através de medicamentos com hormônios até o dia da inseminação. No dia da inseminação é coletado o sêmen e é preparado e separado os melhores espermatozoides. Em seguida, esses espermatozoides eles são inseridos no útero da mulher. Nisso, é observado através de ultrassonografia se ocorreu a fecundação e após esse período de observação é feito o teste de gravidez na mulher. O coito programado é considerada a técnica mais simples da reprodução assistida, onde ocorre acompanhamento do ciclo menstrual da mulher a fim de se definir o melhor momento para a ocorrência da relação sexual, visando a gestação. No capítulo 6 é citado o filme Uma Prova de Amor, para falar um pouco mais sobre embriões salvadores, e tivemos a curiosidade de ver. O filme é lindo e relata ambos os lados, tanto da criança que é salva e tanto do embrião que é o salvador. E vemos também uma visão fora da caixinha, visando a visão tanto de saúde, tanto a visão ética. O filme relata a história de uma menina que foi fertilização in vitro para salvar sua irmã, que tinha leucemia.
Ao longo do filme, corre um trama, pois o embrião salvador, a menina que tinha salvado a sua irmã, decide processar a mãe porque ela não queria doar um rim. E durante o filme, durante toda a trama, a gente vê tanto os lados da família e tanto o lado da paciente também, que sofria diariamente com os processos invasivos, com os tratamentos invasivos e também o sofrimento que ela sentia de ver a sua irmã sendo posta a todos esses tipos de tratamento sem, de certa forma, escolha a não ser salvar ela. E no final da trama a gente descobre que a escolha do processo não tinha vindo do embrião salvador, da mais nova, né? Tinha vindo da irmã mais velha, que era portadora de leucemia, porque ela estava desgastada do tantos tratamentos e também estava desgastada de ver a sua família se definhando no meio de todo esse processo da irmã sendo impostas a tratamentos e a cirurgias, e faz com que a gente reflita um pouco mais sobre a ética, se realmente deveríamos estar mexendo, até que ponto podemos estar mexendo, até que ponto a ciência pode ajudar. E para finalizar, vamos falar sobre ética, que foi um dos assuntos que foi muito despertado no livro, no capítulo 6. Quando foi se tratado de ética no capítulo, se trata de até onde podemos ir, até onde a ciência pode ir. Se trata de até onde a ciência pode intervir na escolha dos pais, no caso da Zoe, que a ciência não queria liberar que eles tivessem outro filho em fertilização in vitro, pois achava errado ter uma criança apenas para salvar outra. Porém, também o que chama a nossa atenção no caso de Zoe são as salas que o pai leva ao médico, de que enquanto a ciência tentava discutir se era ou não ético, a filha dele estava morrendo e ele tinha vontade de ter outro filho. E por que não poder ter outro filho para salvar um, sendo que as pessoas têm filho diariamente por motivos diversos, seja para salvar um casamento, seja para não ficar sozinho, ou até mesmo por bens materiais. E é nesse caso, e é nessas situações que a gente se encontra de contra a parede. Se é ético a gente não permitir um casal de ter mais um filho, de forma de que também tenha a visão de salvar o outro, mas também pensamos na criança que irá nascer, que já nasce sem ter a escolha. A escolha já foi feita por ela, de doar, de ser um doador. E se adiante seu irmão precisar novamente, ela sempre será escolhida, mesmo não tendo sua opinião levada em consideração, porque ela é compatível. Então também entra a questão da ética que foi discutida também no filme, até onde a pessoa pode ser invadida antes mesmo de nascer, né? De ser um embrião salvador. Não ser a escolha de ser o salvador, mas sim ter a missão de ser salvador do seu irmão. Hoje já é liberado em alguns países, porém em outros tem algumas advertências de que esse tipo de seleção só pode ser feita com embriões que realmente estejam com risco, com doenças que apenas sejam a saída um embrião compatível. Então fica essa discussão que eu acho que nunca vai ter fim, né? Sempre vamos ter que olhar os dois lados da moeda e ver até onde podemos ir sem intervir nem de um lado nem de outro.